Tudo começou numa noite comum, daquelas que parecem sem graça, mas que acabam mudando sua vida para sempre. Eu tinha acabado de sair do trabalho, exausta e só pensando em chegar em casa. No meio do caminho, parei num posto de gasolina para abastecer. Estava vazio, só eu e o frentista meio entediado. Enquanto esperava o tanque encher, notei um homem me encarando do outro lado da bomba. Ele parecia normal, mas seu olhar, algo não estava certo. Ele se aproximou, devagar, puxando conversa de um jeito que me fez gelar. "Boa noite, moça. Sozinha por aqui a essa hora?" Perguntou com um sorriso forçado. Eu dei uma resposta rápida e desconversada, mas ele insistia, olhando direto nos meus olhos, como se soubesse algo sobre mim. Eu inventei uma desculpa e voltei pro carro com o coração acelerado. Quando finalmente saí, olhei pelo retrovisor e lá estava ele, me seguindo. Senti um calafrio subir pela espinha. O que esse cara queria comigo? Cheguei em casa tentando apagar aquele encontro da minha mente, mas algo não me deixava em paz. Aquele olhar, aquele jeito insistente. Eu estava sozinha, e a sensação de ser seguida ainda estava ali, grudada em mim. Mais tarde, enquanto eu escovava os dentes, ouvi uma voz vinda da escuridão da floresta que cercava minha casa. "Kate", chamou a voz, suave, mas carregada de algo estranho. Fiquei parada, sem saber se tinha imaginado aquilo. Ignorei e fui pro quarto, mas a voz voltou. "Kate, eu sei que você está aí." Parecia vir de todos os lados, ecoando entre as árvores. Meu coração batia forte, e eu fechei todas as janelas, puxei as cortinas e me enfiei debaixo das cobertas. Minha mente dizia que era impossível, que não tinha como ele saber meu nome, mas o medo era real. Passei a noite em claro, me perguntando se aquela voz voltaria. Depois de algumas noites de puro terror, eu não aguentava mais. Cada vez que aquela voz me chamava, meu coração disparava. Eu precisava fazer algo. Decidi ligar para a polícia, tentando explicar o que estava acontecendo sem parecer louca. Os policiais chegaram, vasculharam a área e entraram na floresta com suas lanternas, mas não encontraram nada. Nenhum sinal do homem, nenhuma pegada, nada. Um dos policiais até tentou me acalmar, dizendo que talvez fosse só minha imaginação, mas eu sabia que não era. Voltei para dentro de casa, mas o alívio que eu esperava sentir não veio. A presença dele parecia estar em todo lugar, como se fosse uma sombra que me seguia sem descanso. Eu estava vivendo um pesadelo acordada, e ninguém parecia capaz de me ajudar. Depois do fiasco com a polícia, eu decidi que não podia mais ficar ali. Combinei de dormir na casa de um amigo para tentar fugir desse medo que parecia me cercar a todo momento. Quando cheguei ao carro, já no fim da tarde, eu só queria sair rápido dali. Mas assim que coloquei a chave na ignição, vi algo que me fez congelar. O homem, aquele mesmo do posto, agora com uma máscara horrível no rosto, estava bem ao lado do carro, tentando abrir a porta. Meu sangue gelou. Ele puxava a maçaneta com força, e eu travei por alguns segundos, sem saber o que fazer. Só conseguia pensar, é agora, ele vai me pegar. Mas num impulso, consegui engatar a ré e sair cantando pneu, quase atropelando aquele maluco. Dirigi feito uma doida até encontrar um lugar seguro para ligar para a polícia de novo. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o telefone. Quando os policiais chegaram, mais uma vez, ele tinha sumido. E mais uma vez, eu estava sozinha, com um medo que parecia querer me engolir. Aquela última noite foi a gota d'água. Eu não conseguia mais dormir, trabalhar ou fazer qualquer coisa sem olhar por cima do ombro. A única saída foi me mudar. Achei um apartamento na cidade, longe de tudo aquilo, com muros altos e segurança 24 horas. Foi um alívio, pelo menos por um tempo. Mas mesmo na cidade, eu não conseguia esquecer. O som da porta do carro sendo puxada, a máscara horrível, o som da minha própria respiração ofegante enquanto fugia. Tudo isso ainda me assombrava. Eu vivia num estado constante de alerta, pulando a cada barulho inesperado. Amigos tentavam me animar, mas nada parecia funcionar. Senti que tinha perdido uma parte de mim naquela casa, naquela floresta. Era como se o medo tivesse virado parte da minha rotina. Às vezes, fico sentada na sacada do meu apartamento, observando o movimento das pessoas lá embaixo. A vida continua, as pessoas andam, conversam, riem. Mas eu não consigo mais ver o mundo do mesmo jeito. Sempre que alguém se aproxima demais, eu me afasto. O trauma me mudou de uma forma que nem eu consigo explicar. Aquela voz ainda ecoa na minha cabeça. "Kate, eu sei que você está aí." Nunca mais a ouvi de verdade, mas ela ficou. Agora, cada vez que saio de casa, olho 2 vezes antes de destravar o carro, e nunca mais abasteci em um posto à noite. Aprendi da pior forma que o perigo pode estar onde menos esperamos, e o pior é que ele nem sempre vai embora quando chamamos ajuda. Não sei quem ele era, o que queria, ou por que me escolheu. E talvez eu nunca saiba.
Mas se tem algo que eu posso dizer para quem tá ouvindo isso, nunca ignore aquela sensação estranha de que algo não está certo. Porque, às vezes, o que parece paranoia pode ser o único alerta que você vai receber. Nunca imaginei que uma tarde tranquila na minha casa de campo pudesse se transformar no dia mais assustador da minha vida. Meu nome é Rafael, tenho 13 anos e moro com meus pais em um sítio isolado no interior de Minas Gerais, perto de uma cidadezinha chamada São João da Serra. A gente se mudou para cá há uns 2 anos, buscando um pouco de paz e distância da cidade grande. Naquele dia, eu estava sozinho, como de costume, jogando videogame e tentando matar o tédio enquanto esperava meus pais voltarem da feira na cidade. Tudo estava calmo demais, do jeito que eu gostava. Mas, do nada, um barulho metálico vindo do quintal me fez pular do sofá. Fiquei paralisado por um momento, sem saber se tinha imaginado aquilo ou se realmente tinha algo errado. O som parecia um rangido alto, como se algo tivesse batido ou sido arrastado. Meu coração disparou, e meus pensamentos começaram a correr. Fui até a janela da sala, com cuidado, tentando ver o que estava acontecendo lá fora. Quando olhei, vi que a porta do galpão, onde meu pai guardava as ferramentas e outras tralhas, estava escancarada. Na mesma hora, um arrepio percorreu minha espinha. Aquela porta estava sempre trancada. Tentei me convencer que era só o vento, mas algo me dizia que não era. Respirei fundo e decidi que precisava dar uma olhada mais de perto. Peguei a espingarda velha que meu pai deixava atrás da porta. Nunca tinha usado de verdade, mas ele me ensinou como segurá-la para me defender, se fosse preciso. Caminhei devagar pelo quintal, tentando manter a calma, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando cheguei ao galpão, senti um frio na barriga. Lá dentro, tudo estava escuro, com as sombras das ferramentas projetadas de um jeito assustador. Vasculhei cada canto, o coração a mil, mas não encontrei ninguém. Aliviado, voltei para casa, tentando afastar a sensação de que tinha alguém me observando. Achei que o susto tinha acabado, mas eu estava muito enganado. Mal tinha voltado para dentro de casa e estava tentando me acalmar, quando comecei a ouvir um barulho vindo do andar de cima. Eram rangidos lentos, como se alguém estivesse andando pelo piso de madeira. Fiquei paralisado na sala, tentando entender o que estava acontecendo. Minha cabeça girava, tentando achar uma explicação, mas nada fazia sentido. Resolvi subir as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meus pés. Quando cheguei ao corredor, uma fresta na porta do quarto chamou minha atenção. Olhei e vi algo que me gelou por completo. 2 pés descalços de um homem escondido lá dentro. Meu coração quase saiu pela boca. Corri para o banheiro e me tranquei, tentando controlar o pânico que tomava conta de mim. Tudo que eu conseguia pensar era que tinha alguém dentro da minha casa e eu não fazia ideia de quem era ou o que queria. Ouvi passos do lado de fora da porta do banheiro, o intruso tentando abrir a maçaneta. Travei a respiração e, com a voz mais firme que consegui, fingi que estava no telefone. Polícia, preciso de ajuda, tem um homem na minha casa. O som do intruso parou. Ele hesitou e, de repente, tudo ficou em silêncio. A polícia chegou rápido, mas o homem já tinha sumido. Revistaram a casa, mas ele havia escapado. A sensação de alívio veio junto com a culpa por ter deixado a porta destrancada. Aquele dia nunca saiu da minha cabeça. O medo e a insegurança ficaram, me lembrando sempre que, por um momento, minha casa deixou de ser um lugar seguro. Nunca imaginei que uma noite tão tranquila poderia se transformar no pior susto da minha vida. Era um sábado qualquer, e eu estava em casa sozinho, aproveitando o tempo livre para jogar videogame. A casa estava silenciosa, só o som do jogo ecoava pela sala, e eu me sentia seguro dentro das minhas 4 paredes. O clima lá fora era calmo, e o relógio na parede mostrava que já passava das 10 da noite. Meus pais tinham saído para um jantar, e eu aproveitava a paz momentânea, sem a menor preocupação. Enquanto estava imerso no jogo, uma batida na porta da frente me tirou da concentração. No começo, pensei que fosse minha imaginação ou algum barulho vindo do jogo, mas a batida se repetiu, mais forte dessa vez. Meu coração acelerou um pouco. Não era comum alguém aparecer na porta da minha casa àquela hora. Pausando o jogo, levantei devagar e fui até a porta, espiando pelo olho mágico. Vi uma mulher idosa, de aparência um tanto desleixada. Seus cabelos grisalhos estavam bagunçados, e ela vestia um casaco antigo e amassado. Parecia estar nervosa, os olhos inquietos e a expressão meio perdida. Ela bateu mais uma vez, me deixando ainda mais desconfortável. Respirando fundo, abri a porta, mas só um pouco, o suficiente para ver o rosto dela com mais clareza. "Posso usar o seu telefone? Preciso ligar para o meu filho", ela disse, com uma voz que parecia carregada de uma estranha urgência. Olhei para ela com desconfiança. Algo não estava certo.
e eu sentia isso. O jeito que ela olhava em volta, como se procurasse algo, me deixava desconfortável. Minha mente gritava para não deixá-la entrar, mas uma parte de mim se sentia mal por recusar ajuda. Mesmo assim, a sensação de que algo estava errado foi mais forte. Desculpa, não posso ajudar, respondi, tentando soar educado, mas firme. Fechei a porta devagar enquanto ela continuava parada ali, sem saber se insistia ou ia embora. Senti um arrepio percorrer minha espinha enquanto eu trancava a porta. Algo naquela mulher não fazia sentido. Ainda sentindo um aperto no peito, voltei para a sala tentando me convencer de que não havia nada demais. Era só uma senhora perdida, certo? Mas o desconforto não me deixava em paz. Sentei de volta no sofá, com o controle do videogame na mão, mas a vontade de jogar tinha sumido. Minha mente estava presa na figura daquela mulher e na estranha sensação que ela me causou. Não deu nem 5 minutos, e outra batida soou na porta, mais alta e impaciente. Meu coração disparou de novo. Levantei, tentando parecer calmo, mas a verdade é que estava com medo crescente. Abri a porta de novo, achando que a mulher ainda estaria lá. Mas, dessa vez, era um homem. Ele tinha uns 30 e poucos anos, vestia uma jaqueta de couro escura e estava com uma expressão preocupada. Assim que me viu, começou a falar rápido. Oi, desculpa o incômodo. Eu sou o filho daquela senhora que você viu agora há pouco. Ela tem demência, entende? Eu só preciso entrar 1 minuto para buscá-la. Ela se perde fácil e fica confusa. Senti meu corpo enrijecer. A história até fazia sentido, mas o desconforto que eu senti antes não tinha desaparecido. Algo nos olhos daquele homem, uma espécie de urgência misturada com impaciência, me dizia que eu não devia confiar nele. Respirei fundo e tentei ser educado, apesar da tensão crescente. Olha, eu realmente sinto muito, mas eu não posso deixar ninguém entrar, respondi, tentando manter a voz firme, apesar do nó na garganta. O homem franziu a testa e deu um passo à frente, como se fosse tentar entrar de qualquer jeito, mas parou. Eu recuei, sem desviar o olhar dele, que parecia pronto para insistir. Ele balançou a cabeça e deu meia volta, murmurando algo que não consegui entender. Fechei a porta com pressa e tranquei todas as trancas. O medo já começava a se misturar com uma sensação estranha de culpa, mas eu sabia que tinha feito a coisa certa. Ou, pelo menos, era o que eu queria acreditar. Eu tentei me acalmar, mas a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer não saía da minha cabeça. Voltei para o meu quarto, sentindo meu coração bater acelerado. Tentei focar no videogame de novo, mas era impossível. Tudo parecia fora do lugar, e minha mente estava presa nas últimas imagens da mulher e do homem na porta. Um arrepio percorreu meu corpo, como se algo invisível estivesse me observando. Foi aí que ouvi o som. Uma batida seca na janela do meu quarto. No começo, pensei que fosse algum galho ou vento, mas o som era rítmico, insistente. Com a respiração pesada, virei o rosto devagar e me deparei com uma cena que me gelou por completo. Era mulher idosa, só que agora seu rosto estava distorcido pelo vidro, com um olhar fixo e perturbador. Ela segurava uma faca. Bateu mais uma vez, dessa vez com a lâmina, deixando uma marca no vidro. Meu corpo congelou. Não conseguia entender como ela tinha saído da porta e chegado até ali sem que eu percebesse. Seus olhos estavam vidrados, e sua expressão era de pura raiva misturada com algo ainda mais sombrio. Ela começou a bater mais forte, e o som ecoava pelo quarto como um martelo que tentava invadir o meu espaço seguro. Saí correndo, trancando a porta do quarto e me trancando no banheiro. Eu estava apavorado, pensando em tudo o que poderia acontecer. Cada batida da faca na janela parecia uma ameaça real, e eu sabia que, se ela conseguisse entrar, eu não teria chance de me defender. Peguei o celular com mãos trêmulas e liguei para a polícia, tentando explicar o que estava acontecendo. Minha voz saía falhada, e as palavras pareciam confusas até para mim. Eles disseram que iam mandar uma viatura, mas cada segundo parecia uma eternidade. Eu só conseguia pensar em como aquilo tinha escalado rápido, de uma mulher aparentemente perdida para uma ameaça real do lado de fora da minha casa. Quando finalmente ouvi a sirene se aproximando, foi como se um peso gigante saísse das minhas costas. O som da batida na janela parou de repente, e eu não sabia se a mulher tinha fugido ou se ainda estava por ali, escondida. Esperei alguns minutos antes de sair do banheiro, com as pernas ainda tremendo. Espiei pela janela e vi os policiais chegando. Corri até a porta e expliquei tudo o que tinha acontecido. Eles vasculharam a área ao redor da casa, mas não encontraram nenhum sinal da mulher ou do homem. Era como se eles tivessem desaparecido no ar. A sensação de alívio misturada com medo ainda tomava conta de mim. Um dos policiais me disse que poderia ter sido uma tentativa de roubo ou algo ainda pior. Mas, felizmente, eu não tinha deixado eles entrarem. Depois que os policiais foram embora, voltei a ficar sozinho, mas a casa já não parecia tão segura como antes. Cada pequeno som me deixava alerta, e a imagem da mulher na janela com a faca nunca mais saiu da minha cabeça. Eu sabia que tinha feito a escolha certa ao não abrir a porta, mas o medo de que algo parecido pudesse acontecer de novo me acompanhou por muito tempo.
Aquela noite me ensinou que confiar nos meus instintos é o que pode, literalmente, salvar minha vida. Eu nunca soube ao certo quem eram aquelas pessoas ou o que realmente queriam, mas uma coisa ficou clara: não era só uma idosa perdida e seu filho preocupado. E, de alguma forma, eu escapei de algo muito pior do que apenas um susto. Eu nunca tinha ficado tão animado para uma sexta-feira como aquela. Meus pais iam para um jantar importante. Pela primeira vez em semanas, eu teria a casa só para mim. Nada de regras, nada de horários. Só eu, o sofá e meus jogos. Quando eles saíram, acenei com um sorriso de orelha a orelha, imaginando a noite tranquila que me aguardava. A tarde estava perfeita. A luz do sol entrava pela janela, iluminando a sala de estar e o quintal com uma cor alaranjada, bem típica do final do dia. Fiquei jogando videogame por horas, totalmente imerso, até que meu estômago começou a reclamar. Resolvi fazer um lanche e fui até a cozinha. Enquanto procurava algo na geladeira, olhei distraidamente para o quintal. Foi aí que meu coração quase parou. Tinha alguém sentado na cadeira do deck. Pensei que poderia ser a minha amiga Mariana, que às vezes aparecia sem avisar. Mas dessa vez, não era ela. Eu me aproximei mais da janela para ter certeza. O cara estava sentado, de costas para mim, balançando lentamente a cadeira. O cabelo desgrenhado, as roupas sujas. Definitivamente não era ninguém que eu conhecia. Ele parecia estar em seu próprio mundo, olhando para o nada e rindo sozinho. Era um riso baixo, quase um sussurro, e aquilo me deu um arrepio na espinha. Tentei pensar em todas as possibilidades. Talvez fosse um morador de rua que invadiu o quintal sem querer, ou alguém que estava perdido. Mas nada fazia sentido. Eu acenei, tentando chamar a atenção dele, mas o cara nem se mexeu. Foi quando ele se levantou lentamente, ainda rindo, e começou a caminhar em direção à porta de vidro. Aquele sorriso perturbador ficou ainda mais visível. Ele colocou as mãos no vidro, tentando abrir a porta, que felizmente estava trancada. Meu coração disparou. Sem pensar duas vezes, corri para o andar de cima e me escondi no meu quarto. Tentei ligar para minha mãe, mas a ligação não completava. Parecia que o mundo tinha parado e tudo que eu conseguia ouvir eram os passos dele lá embaixo, andando de um lado para o outro. Eu mal conseguia respirar dentro do quarto. A cada passo que ele dava no quintal, meu medo aumentava. Me agachei perto da janela, tentando espiar sem ser visto. O homem estava mais perto da porta agora, batendo de leve no vidro como se fosse uma brincadeira. Ele olhava para dentro da casa, ainda com aquele sorriso esquisito, como se soubesse que eu estava ali, escondido. Minha mente estava a mil. Eu pensava em todas as possibilidades de como ele poderia entrar, arrombar uma janela, quebrar a porta. O som das batidas ecoava pela casa, e cada segundo parecia uma eternidade. Me senti impotente. Tentei novamente ligar para minha mãe, mas o celular só dava fora de área. A vontade de gritar era enorme, mas eu sabia que isso só ia piorar as coisas. Sem ter o que fazer, me escondi dentro do armário do quarto, segurando o celular com força. Escutava os sons do lado de fora, cada batida, cada risada abafada do homem. Parecia que ele estava se divertindo, como se fosse um jogo. O pavor tomou conta de mim. Tudo que eu conseguia fazer era esperar que minha mãe chegasse logo. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, encolhido no armário, contando segundos. De repente, o som da chave girando na fechadura da porta da frente me fez congelar. Minha mãe tinha chegado. Escutei a voz dela chamando por mim. Lucas, você está aí? Meu coração deu um salto, e um misto de alívio e medo tomou conta de mim. Eu queria correr, abraçá-la, mas sabia que o homem ainda estava lá fora. A mãe se aproximou da porta de vidro e deu um grito quando viu o homem no quintal. Sem perder tempo, ele se virou e correu, sumindo na escuridão da rua. Ela entrou em pânico, me chamando sem parar, até que eu saí do meu esconderijo, chorando, sem acreditar que tudo tinha acabado. Nos abraçamos, e ela rapidamente ligou para a polícia. Ainda nervosa e tentando entender o que tinha acontecido, os policiais chegaram pouco tempo depois, vasculharam o quintal, mas não encontraram o homem. Ele tinha sumido, como um fantasma. A sensação de perigo ainda pairava no ar. Depois que os policiais foram embora, minha mãe e eu sentamos na sala, tentando nos acalmar. Ela continuava olhando pela janela, como se esperasse que o homem voltasse a qualquer momento. Eu só conseguia pensar no quão perto estive de um perigo real. Aquela noite, o barulho das batidas e o sorriso assustador do estranho não saíam da minha cabeça. No dia seguinte, minha mãe já estava providenciando câmeras de segurança para casa. Eu sabia que isso me faria sentir um pouco mais seguro, mas também sabia que nada tiraria da minha mente aquele momento de terror. Era como se cada sombra no quintal fosse uma lembrança do que aconteceu. Aprendi da pior forma possível que a gente nunca está totalmente seguro.
Aquilo mudou a forma como eu via as coisas e me fez entender o quanto é importante prestar atenção em tudo ao redor. Desde aquele dia, a casa nunca mais pareceu tão tranquila quanto antes. Nunca fui muito fã de filmes de terror, mas naquela noite, depois de um dia daqueles no trabalho, tudo que eu queria era esquecer os problemas e relaxar no sofá da minha sala. Estava assistindo a um daqueles filmes antigos que sempre passam na TV tarde da noite, cheio de clichês, mas ainda assim, conseguia me prender. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz da TV, criando um clima meio sombrio. Sabe aquele momento em que você se perde tanto no filme que quase esquece onde está? Era exatamente assim que eu estava, totalmente imerso na tela, até que comecei a me sentir um pouco desconfortável. Não sabia dizer se era por causa do filme ou por alguma sensação esquisita que não conseguia explicar, mas continuei assistindo, tentando ignorar. Foi então que eu vi, no meio de uma cena silenciosa, quando tudo parecia calmo, ouvi alguém me chamando pelo meu nome, Lucas. Era a voz da minha irmã, Juliana. Eu pausei o filme na hora e fiquei parado, tentando entender se aquilo tinha sido real ou só coisa da minha cabeça. Mas era impossível não reconhecer a voz dela, mesmo abafada pelo som baixo do filme. Ela mora no andar de baixo da nossa casa, então fazia sentido ela me chamar se precisasse de algo, mas tinha alguma coisa estranha naquilo. A voz soava diferente, urgente. Me levantei do sofá meio confuso, ainda ouvindo o eco da voz dela na minha cabeça. Tentei lembrar se ela tinha me falado que ia sair naquela noite, mas não me veio nada à mente. Desci as escadas devagar, um pouco ansioso, mas ainda tentando me convencer de que não era nada demais. Talvez ela só estivesse sem chave ou precisava de ajuda com alguma coisa. A casa estava silenciosa, um silêncio pesado, como se cada passo meu fosse um barulho alto demais. Quando cheguei na porta do apartamento dela, percebi que estava entreaberta. Estranho, pensei, porque Juliana sempre tranca tudo, mesmo que esteja em casa. Chamei por ela, mas não ouvi resposta. Entrei devagar, acendendo as luzes, e a sala estava como sempre, arrumada, com algumas coisas espalhadas que ela normalmente deixa por aí. Tudo parecia normal, mas ao mesmo tempo, algo não se encaixava. Fui até o quarto dela, empurrando a porta devagar, e senti um calafrio quando não encontrei ninguém. O quarto estava vazio, mas era como se eu ainda conseguisse sentir a presença dela ali. Foi quando ouvi um barulho sutil, como se algo tivesse caído, mas não vi nada fora do lugar. Aquilo me deixou inquieto. Saí do quarto e dei mais uma olhada pela casa toda, mas realmente não tinha ninguém. Peguei o celular e decidi ligar para Juliana, sentindo meu coração bater mais rápido. Eu precisava ter certeza de que estava tudo bem. Ela atendeu depois de alguns toques, com aquela voz despreocupada de sempre. Oi, Lucas, tudo bem? Ela estava na casa do namorado, a 30 quilômetros de distância, curtindo a noite como se nada tivesse acontecido. Eu tentei explicar o que tinha acabado de acontecer, mas minha voz parecia trêmula, meio sem jeito. Eu juro que ouvi você me chamando aqui em casa, disse, tentando soar menos maluco do que me sentia. Juliana riu, achando que era algum tipo de brincadeira. Lucas, eu tô aqui na casa do Caio. Nem cheguei perto de casa hoje. Você deve ter ouvido coisa. O filme deve estar mexendo com a sua cabeça, ela disse, tentando me tranquilizar, mas não adiantou muito. Mesmo depois de desligar, eu não conseguia tirar da minha mente aquela sensação estranha, aquela voz tão familiar. Voltei para a sala do apartamento da Juliana, tentando juntar as peças do que tinha acabado de acontecer. Fiquei olhando ao redor, esperando que alguma coisa fizesse sentido, mas só encontrei aquele silêncio desconfortável. Meus olhos percorreram cada canto do apartamento, como se, de repente, alguma resposta fosse surgir das paredes. A porta entreaberta, o barulho no quarto, a voz dela. Não conseguia tirar da cabeça o quanto tudo parecia real. Resolvi subir de volta para o meu andar, me sentindo um pouco bobo por ter me assustado tanto. No fundo, eu tentava me convencer de que talvez fosse só o filme mexendo com a minha imaginação, mas quanto mais eu tentava, menos acreditava nisso. Subi devagar, como se a qualquer momento pudesse ouvir de novo aquela voz, e cada passo parecia ecoar mais alto que o normal. Quando cheguei à sala, olhei para o relógio na parede. Nem tinha passado tanto tempo assim desde que tudo aconteceu, mas parecia que cada minuto tinha se arrastado. Me sentei no sofá, peguei o controle remoto e fiquei encarando a TV, sem coragem de dar play no filme de novo. Sabe quando você sente que alguma coisa está fora do lugar, mas não sabe explicar o que é? Era exatamente assim que eu me sentia, um incômodo que eu não conseguia ignorar. Peguei o celular e dei mais uma olhada nas mensagens da Juliana, tentando achar alguma pista que explicasse o que tinha acontecido, mas nada. Decidi mandar uma última mensagem para ela. Você tem certeza que não veio aqui hoje? Nem de passagem? A resposta dela veio rápida, quase automática. Claro que não, Lucas. Relaxa, deve ter sido só sua imaginação. A resposta dela não ajudou em nada.
Na verdade, só me deixou ainda mais perturbado. A certeza de que eu tinha ouvido sua voz tão clara, e agora o apartamento vazio, sem sinal de ninguém, estavam mexendo comigo de um jeito que eu não sabia lidar. Comecei a pensar se era possível que eu estivesse imaginando coisas, mas tudo parecia tão real. Ouvir sua voz e o barulho no quarto dela eram tão nítidos que eu não conseguia acreditar que minha mente pudesse estar me pregando uma peça tão cruel. De volta ao meu apartamento, tudo parecia mais escuro e estranho do que antes. Sentei no sofá, olhei em volta e percebi que o lugar, que antes era meu refúgio, agora parecia hostil. A TV ainda estava pausada na cena do filme, mas eu não conseguia mais prestar atenção. A casa, que sempre foi tão familiar, agora me dava arrepios. Peguei o celular mais uma vez e, num impulso, comecei a procurar na internet sobre experiências parecidas. Encontrei vários relatos de pessoas que juravam ter ouvido vozes de familiares ausentes, histórias de presenças estranhas, e quanto mais eu lia, mais o medo crescia. Será que era isso? Será que eu estava mesmo ficando louco? Desliguei o celular e fiquei olhando para a porta do meu apartamento, meio esperando que algo ou alguém aparecesse. Minha mente ainda estava presa àquela voz, ao barulho e ao fato de que eu estava completamente sozinho. O relógio na parede marcava quase meia-noite, e tudo que eu queria era que aquele sentimento de desconforto desaparecesse. Mas a verdade é que, por mais que eu tentasse, aquela noite nunca mais seria igual. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha. Não tinha dormido direito. Os acontecimentos da noite anterior ainda martelavam na minha cabeça. Fui tomar café, tentando seguir minha rotina, mas o apartamento parecia vazio de uma forma diferente. Peguei o celular e pensei em ligar para Juliana de novo, mas desisti. Ela ia me chamar de doido. De novo. Passei o dia todo com aquela sensação de que algo estava errado. Não importava o quanto eu tentasse esquecer. A voz da Juliana chamando por mim ainda ecoava nos meus pensamentos. As palavras dela ao telefone também não saíam da minha cabeça. Você deve ter ouvido coisa. Mas eu sabia que não tinha imaginado. Algo estava ali, e eu não conseguia entender o que era. Decidi não contar para mais ninguém. Não queria que achassem que eu estava ficando maluco. Continuei minha rotina, mas toda vez que eu passava pelo andar de baixo, sentia aquele arrepio na espinha. A casa, antes um lugar de conforto, agora parecia esconder um segredo que eu não conseguia desvendar. Talvez fosse só a minha mente pregando peças, ou talvez, só talvez, algo além do nosso entendimento estivesse acontecendo. Eu nunca mais ouvi a voz da Juliana na casa, mas o som dela chamando meu nome ficou gravado na minha memória, como um eco que não se apaga. Cada noite que eu passava sozinho, ficava atento a qualquer ruído, qualquer sinal de que aquilo pudesse acontecer de novo. E sempre que o silêncio tomava conta, eu sentia como se estivesse à beira de descobrir algo que talvez fosse melhor nunca saber.